Aplauda ao Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero chamar a atenção de todos vocês nesses momentos que nos restam nesta noite, nesta igreja. Deus, Ele colocou esta palavra em meu coração. E todos nós sabemos que quando Deus coloca algo no coração, seja do pastor, do obreiro, ou uma canção naquele que vai adorar a Deus, Deus, Ele tem a intenção de falar para alguma pessoa. Mesmo que Deus não fale para nenhum de vocês, Deus já falou comigo através desta palavra. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo onde a verdade se tornou uma inverdade, um tempo onde os valores verdadeiros foram banidos da sociedade. Mas, queridos, compreendamos, verdade sempre foi verdade. Mentira sempre foi mentira. E nesses tempos críticos que o ser humano vive, aonde é gerado uma dúvida no ar, será que estão falando a verdade? Não se crê mais em políticos, não se crê mais no poder da justiça do país. O mundo, ele é abalado todos os dias pela mentira. Mas eu louvo a Deus que em todo o tempo da história, Deus, Ele sempre levantou homens e mulheres comprometidos com a verdade. Homens que amaram a verdade, morreram por causa da verdade, e hoje ainda vivem, são odiados pelo mundo, simplesmente porque amam a verdade. Queridos, em toda a história bíblica, nós somos conhecedores que Deus levantou ao longo dessa história homens de Deus, profetas, mulheres juízas, para proclamarem ao Senhor, para anunciar Deus a um povo corrompido, a uma nação distanciada de Deus. E quando nós narramos esse texto bíblico, nós vamos compreender a história de uma criança. Na verdade, uma criança que há 700 anos atrás, o profeta Isaías, ele já profetizava sobre o seu nascimento. Uma criança que seria conhecida como uma voz que clamaria no deserto. Uma criança que cresceria e se tornaria um profeta de Deus, que endireitaria o caminho do Senhor. É bem verdade, queridos e amados irmãos, que a Bíblia também fala de uma outra criança superior, que nós conhecemos, que nós adoramos o seu nome, que nós proclamamos o seu nome todos os cultos nesta igreja. Mas esta criança que nasceria primeiro, o profeta Isaías profetiza sobre ela. E nós sabemos que os anos romperam a história, séculos se foram, e João Batista não nasceu. Veio o último profeta bíblico, Jeremias, veio Malaquias, o livro foi encerrado, e nada, não se gerou mais profetas na história da Bíblia, não se gerou mais homens. O povo de Israel ficou sem profetas, sem reis, sem mulheres ousadas no Espírito Santo, para anunciar, proclamar o reino de Deus.
por um período que a história nos indica que foi mais ou menos 450 anos. Um período que a Bíblia exala dizendo período intertestamentário. Um período que não tinha profetas, não tinham reis, apenas o serviço sacerdotal era exercido em Jerusalém. E por causa deste período em branco, este período negro de valores, por 2 vezes ainda, depois que eles chegaram do exílio babilônico, ainda ficaram presos sobre um regime grego. E 60 anos antes de João Batista nascer, já está sendo dominada todo Israel pelo Império Romano. Queridos, foi um período crítico, aonde muitos grupos religiosos se levantaram, cada um pregando a sua verdade, do seu jeito, da sua forma. Surgiram vários grupos religiosos, mas o povo ainda estava distanciado de Deus. O povo ainda estava sendo corrompido. Havia um grande desvalor no serviço do sacerdote. A nação de Israel não cria. Acreditava que o sacerdote só estava ali por causa de dinheiro. Não valia nada aquele fogo queimando no altar dia e noite. Aquele incenso que era queimado parecia que não valia de nada. Porque a nação, a cada dia mais, ela se distanciava de Deus, queridos. E é justamente nesses períodos críticos, nestes períodos negros, que Deus levanta homens, que Deus, Ele levanta mulheres. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo esta noite. É aí aonde nós adentramos o texto de Lucas. Queridos, a história de João é tão brilhante. Ela está nos 3 evangelhos sinóticos, ou sinóticos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. E ainda o escritor João, ele fala muito sobre a sua vida e sobre o seu ministério. O que nos chama a atenção, queridos, na vida deste homem, é que algo nele nos traz um exemplo grande para os dias que nós estamos vivendo. Pessoas como ele parece que não existem mais. É uma história muito linda. Seu pai Zacarias, já velho, avançado em idade, a sua mãe estéril, também avançada em idade, não tinham filhos. E Zacarias era sacerdote, mas Isaías não estava sempre no templo. Pelo reinado de Davi foi organizado 24 divisões de sacerdote, e cada divisão havia milhares de sacerdotes. Muitos deles nunca entraram no templo para queimar incenso ou deixar o fogo que estava no altar diante do Santo dos Santos aceso. E era escolhido por sorte. E daquela vez escolheram justamente Zacarias. Era uma oportunidade única. Por quê, pastor? Porque pela lei, a única vez que ele tivesse seria a última da sua vida. Diferente de nós, que temos a liberdade de todos os dias, de estar no templo do Senhor, de estar adorando ao Senhor, de estar glorificando ao Senhor, de estar em busca dos milagres de Deus, da resposta de Deus, da bênção de Deus, daquilo que Deus pode promover para cada um de nós. Zacarias teve uma chance. Queridos, eu aprendo tanto com essas chances. Uma chance. Estava ele agora dentro do templo. O altar estava em frente ao Santo dos Santos. E a coisa era tão séria que ele devia estar prontamente puro, prontamente qualificado. É aí que está
o início da história de João. O anjo Gabriel aparece. Zacarias fica trêmulo com aquela visão. E o anjo Gabriel vem com algo de Deus absurdo, que Zacarias não compreende. É bem verdade que Zacarias já orava, já pediu um filho. Mas os anos se foram, a velhice chegou e nada aconteceu. Queridos, a história de João Batista começa com um grande milagre de Deus. E ele ficou com dúvida, será mesmo? Eu já sou velho, rapaz. A minha mulher é uma mulher estéril. Como é que vai ser esse negócio? Ao anjo, pois não, meu filho. Você vai ficar agora mudo. Até o menino nascer, ó. Não sai mais nenhuma palavra da sua boca. Diz para o teu irmão, os maiores milagres de Deus estão no templo do Senhor. Diz para ele, não busque milagres em outros lugares. Aleluia, Zacarias teve uma oportunidade. Não foi fora do templo, mas foi dentro do templo do Senhor que ele ouviu a resposta de Deus. Ele ouviu uma voz dizendo que ele seria pai de um grande homem que mudaria a história da sua nação. Glorifica o Senhor essa noite. A gente às vezes procura milagres em todos os lugares. Procura milagre em monte, em casa de oração, na irmã Joaninha, no irmão Pedro. Queridos, os maiores milagres da Bíblia aconteceram no templo de Deus. Olhe para a história de Asaf, um grande maestro da casa de Deus. Achava que tudo estava perdido, porque ele ignorava a sua vida como um servo de Deus, e olhava para a abundância dos ímpios, e ele não se contentava com isso. Como pode? Eu, servo de Deus, e estes ímpios gozam uma vida, têm alegria, desfrutam de tudo. Mas a Bíblia diz que teve um dia que ele adentrou no templo do Senhor, e dentro do templo de Deus, Deus falou com ele. Ele percebeu que a alegria dos ímpios era escorregadia, era passageira, mas o que Deus tinha para ele era eterno, eterno, eterno. O templo é tão bom, Paulinho, que até a porta do templo opera. Pedro e João estavam subindo a hora nona para orar. E havia lá um cidadão doente que não andava, aleijado. Até a porta do templo tem milagre. Pediram dinheiro para ele, não temos nada. Mas uma coisa, nem prata ou ouro a gente tem, mas o que a gente tem, nós vamos te dar de graça, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Aquele homem se levantou e subiu juntamente com Pedro e João, e dentro do templo ele glorificou o Senhor. Diz para o teu irmão, é dentro do templo, é dentro do templo que Deus opera os maiores milagres. A vida de João Batista é um grande milagre. Começou dentro do templo. Era para seguir a carreira do pai como sacerdote. Mas aquela criança seria uma criança especial. Seria um homem diferente. Ele cresceria não para ser amado pelo mundo, mas ele iria crescer para ser rejeitado pelos homens. Por quê, pastor? Porque ele seria um homem que pregaria a verdade de Deus. Ele iria de encontro a toda a religião que existia na sua época. E eu aprendo algumas coisas com João Batista. Primeira coisa,
Já o seu nascimento foi um milagre. Foi um milagre tão extraordinário, que quando seu pai Zacarias foi circuncidar, no 8º dia de nascido, na circuncisão, sua mãe queria lhe dar um outro nome. Alguém queria dar outro nome, mas o nome não tinha que ser diferente, tinha que ser João. E na hora que Zacarias está escrevendo numa tábua, o seu nome será João, o homem começa a falar. Outro milagre de Deus. Ah, querido, nós precisamos de pessoas verdadeiras do nosso lado, para que Deus opere, para que haja milagres de Deus, respostas de Deus. Pare de ser enganado. João Batista era um milagre. Era um milagre de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com ele é que ele era cheio do Espírito Santo. Ele não precisou aceitar Jesus, fazer campanhas de dias. Isabel era prima de Maria. E quando o anjo Gabriel falou para Maria que Isabel já estava com 6 meses, o buchão grande, Maria foi visitar a prima. E quando Maria chegou, ela deu aquela saudação judaica: Shalom Adonai. O menino com 7 meses estava dentro da barriga. A Bíblia diz que ele deu um pulo, cheio do Espírito Santo. Cheio da glória de Deus. Queridos, ele sentiu a presença do outro. Maria estava grávida. João Batista sentiu a presença de Jesus no ventre. No ventre. No ventre. Outra coisa que eu aprendo, que eu escrevi aqui, é que além de ser cheio do Espírito Santo, ele seria um homem totalmente separado. Quando o anjo diz para Zacarias, ele vai na unção de Elias. O cabra vai ser corajoso, destemido, vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ser uma coisa, ele vai ser separado, vai viver no anonimato, não vai ter muitos amigos, não vai ter muitas companhias, nem vai beber bebida forte, vai deixar o cabelo crescer, vai ser nazireu de Deus, vai ser separado. Por quê? Porque ele tem um ministério à sua frente. Se ele se contaminar, não funciona. Se ele se envolver com o mundo, não vai dar certo. Tem que ser separado. Diga comigo: para ser verdadeiro diante de Deus, tem que estar separado. Tem que estar separado. Tem que cortar umas amizades, tem que cortar alguns tipos de coisa, se a gente quiser ser verdadeiro para Deus. Outra coisa que eu aprendo com ele não teve aula de teologia, ele não teve aula de escola bíblica dominical, ele não teve culto de doutrina. A escola desse homem não foi na cidade com os fariseus, com os escribas. A escola de João Batista foi o deserto, solidão, busca ao Senhor, poucos amigos, mas no deserto da sua vida, ele conheceu ao Senhor. Foi lá no deserto que ele ouviu a voz de Deus. Olha, João, chegou o tempo. Olha, João, é a hora de anunciar, é a hora de você proclamar, é a hora de sair do deserto e ir para as vilas, anunciar o caminho do Salvador. Aleluia, aleluia. Outra coisa importante, escute. Ele serviu de uma coisa:
Ele serviu para a preparação moral e espiritual para a chegada de Cristo, para a chegada do Messias. O povo estava corrompido, o terreno estava difícil. João Batista veio para arrancar toco. João Batista veio para aradar a terra. Tarefa difícil. Antes de Cristo ser rejeitado, primeiro João Batista ia passar no teste. Um cara altamente esquisito, que viveu no deserto. Talvez eu fique imaginando se João Batista chega hoje aqui. Metade das mulheres correm, porque o bicho era feio, barbado, cabelo grande, a roupa dele. Vamos lá. João Batista se apresenta ao povo, depois de andar com Deus, depois de ser preparado por Deus, depois de estar separado de tudo. Ele não tinha grandes púlpitos para pregar, mas talvez no deserto da sua vida, nos desertos da solidão dele, ele foi experimentado para pregar sobre Cristo. Ele não iria anunciar que era o Cristo, mas ele iria preparar o caminho. É a mesma coisa quando você chega no culto. Quando você vê a igreja limpinha, arrumada, organizada, é porque alguém já preparou, alguém já organizou. Aí você só senta para adorar. O Batista iria fazer tudo isso. Só que para ele, isso é meio complicado, porque ele não tinha um paletó como o meu. Ele não tinha belo sapato como os dos obreiros, uma bela gravata. Ele não tinha um bom perfume no corpo. Por quê, pastor? Porque a sua grife era uma grife diferente. A blusinha dele era feita de pele de camelo. Pensa aí o mau cheiro. Andava com um cinturão amarrado na cintura. Eu fico imaginando ele ali com um bocado de mel de um lado, numa sacola, e na outra sacola um bocado de gafanhoto. De vez em quando ele pegava um gafanhoto, dava uma mordida e dava uma golada de mel. E aí, quem vai experimentar? Gafanhoto com mel. Aí o cara barbado aparece, aquela figura rústica, e começa a pregar, começa a anunciar, começa a proclamar Deus. Pastor, João Batista era bruto com todo mundo? Não. Mas na hora que João Batista via um fariseu, na hora que João Batista via um escriba, ele começava a pregar dizendo, ele mudava o seu discurso e dizia: ei, raça de víboras, como escapareis da ira futura? Os fariseus ficavam tudo querendo acabar com a vida de João. A pregação de João era uma pregação diferente. João começava a pregar dizendo: ei, rapaz, o machado está molado, e o machado está posto à raiz. Tem um negócio: aquela árvore que não der fruto será cortada e vai ser lançada no fogo. Vocês se ajeitem. João Batista dizia: vai chegar um depois de mim, que ele tem uma pá na mão, e quando ele pegar essa pá, ele vai pegar a eira e vai lançar no fogo.
A mensagem de João Batista era: se convertam, se arrependam. Muitos queriam matá-lo, porém, muitos queriam abraçá-lo. Esse cara esquisito aí, talvez seja Elias ele. Talvez ele seja algum profeta. Mas ele dizia assim: eu não sou profeta. Quem é você? Afinal, eu sou somente uma voz. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus só precisa de uma voz para mudar o Brasil, para mudar o mundo, para mudar a nossa história, para mudar a cultura desgraçada da corrupção. Deus só precisa de uma voz. Sabe qual é o problema? É porque os pregadores da nossa geração, talvez eu, somos ecos de alguém. Falamos do Beltrano, do Ciclano, do Calvino, do Armínio. Falamos de todo mundo. Deus não precisa de ecos. Deus não te chamou para você ser um eco nesta geração. Deus te chamou para você ser um João Batista. Aleluia, pode ser odiado, mas vai ser querido por Deus. Pode o mundo querer matar-te, mas Deus o ama. Deus precisa de alguém que seja uma voz. Olhe para o teu irmão e diz assim para ele: não seja um eco do teu pastor, do teu líder de jovens, do pastor desse ministério. Não seja, mas seja o que Deus te fez, o que Deus te chamou, o que Deus te deu. Prega o que Deus te mandou anunciar. Seja uma voz, seja uma voz, seja uma voz. Eles perguntaram: é profeta? Não sou. Eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos, arrependei-vos, porque eu batizo com água, mas virá um após mim. Ele é muito maior do que eu, ele é muito mais poderoso do que eu. E ele vai batizar com Espírito e com fogo. Espírito, nós já temos. Fogo, juízo. Homens de verdade. Homens de verdade que Jesus falava dele. Uma vez João Batista, escute, estava pregando, batizando irmãos no Rio Jordão. E de repente Herodes está passando. E do seu lado estava Herodias, a mulher do seu irmão. João Batista não deixou barato. A carruagem do rei estava passando. João Batista dá um berro: parem! Herodes bota a cabeça fora. Quem é esse maluco? João Batista aponta o dedão na cara dele e diz: Ei, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você está em pecado. Você está errado, rapaz. Acabou a coragem. Diz assim para o teu irmão: vai omitir a verdade? Vai cobrir a verdade? João Batista não tinha medo. Herodes se revoltou contra ele, queria matar.
mas tinha medo porque o homem era usado por Deus. Herodes queria destruir, mas o homem era cheio do Espírito Santo. Aquele homem falava com a autoridade de Deus na sua vida. E Herodes sabia que estava errado mesmo, porque aquele homem era um profeta de Deus. Jesus falou dele. João Batista foi preso. Estava lá no cárcere. E quando ouviu falar as coisas de Jesus, mandou perguntar. Porque aquele momento que João Batista batiza Jesus foi um momento tão rápido. Ele viu algo tão rápido ali. A Bíblia diz que João Batista estava batizando no Rio Jordão. E de repente alguns estavam sendo batizados. E João Batista tem uma revelação de Deus. Foi João Batista quem viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba. E quando ele tem a visão lá dentro do Rio Jordão, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era cheio da graça, mas foi um momento rápido. Jesus depois seguiu o seu ministério. João continuou a sua missão, batizando, o batismo do arrependimento. Escute, agora João estava preso e manda os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era mesmo o Cristo. Será que a gente vai ter que esperar outro? É você mesmo? Aí Jesus diz o seguinte: manda avisar para João que os cegos estão enxergando. Manda avisar para João que os mudos estão ouvindo. Manda avisar para João que os paralíticos estão se levantando. Oh, glória seja dada ao Senhor esta noite. Avisa para ele que o mover de Deus está acontecendo. Avisa para ele. Aí os discípulos correm para avisar para João. Aí quando os discípulos vão, Jesus está de frente a uma grande multidão. Qual é a pregação de Jesus sobre João? Vocês conhecem João? João Batista por causa do batismo em águas. Eu tenho um negócio para falar dele. Esse sujeito aí foi quem preparou o caminho. Esse sujeito aí foi quem aradou a terra. Foi quem endireitou as veredas. Quero dizer que João não é um profeta. João é mais do que um profeta. Eu quero dizer para vocês que João, nascido de mulher, não tem ninguém igual a ele. Jesus estava dizendo em boas palavras e bom som: ele é o maior profeta da Bíblia. É o maior homem que Deus usou na história depois de Cristo. Por quê, pastor? Porque não se vendia. Porque não temia a morte. Porque era separado. Diz para o teu irmão: é nessa geração que precisamos de João Batista. Diz assim para ele: Deus conta contigo. Mas algumas coisas têm que ser melhoradas. Algumas coisas têm que ser mudadas. Você precisa ser mais verdadeiro com a vida. Você precisa ser mais verdadeiro com os teus amigos. Você precisa ser mais verdadeiro com a tua família, com o teu noivo, com a esposa, com o namorado. Você tem que ser mais verdadeiro. Aí certa vez João, ele nos dá uma lição. João está batizando em um lugar. Quem é que aparece? Jesus. Tranquilo, fazendo o seu ministério, batizando o povo, o batismo do arrependimento. Aí de repente Jesus está do outro lado, batizando também.
Aí um dos discípulos de João ficou perturbado e começou a discutir com um judeu que estava lá perto. Aí os discípulos de João foram enredar para ele. Rapaz, Jesus está lá do outro lado batizando. E tem gente indo para lá. Diga assim, João Batista também era humilde. Ele diz umas coisas tão interessantes. Ele diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo. Ele estava dizendo: eu não sou o esposo. O esposo é ele. Estava dizendo: ele é maior. Eu não passo de um amigo do esposo. Aí João diz: importa que ele cresça. Ah, Jesus, importa que ele cresça. Quanto mais ele crescer, eu vou diminuir. Quanto mais ele crescer, eu vou desaparecer. O importante é que ele cresça. O importante é que a sua glória apareça. O importante é que ele seja visto. O importante é que ele seja adorado. Ele era diferente dos pregadores da atualidade. Porque os pregadores querem aparecer, Paulinho. Todo mundo quer holofote. Todo mundo quer palminha nas costas. Que pregação, rapaz. Tu é usado por Deus. Rapaz. Quem é pregador, como João Batista, faz diferente. Eu quero é desaparecer. Só Cristo deve brilhar. A estrela do culto não é o pastor, nem a pregação, nem o louvor. A estrela do culto chama-se Jesus Cristo. É Ele quem tem que crescer essa noite. É Ele quem tem que ser adorado. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Desprenda das coisas que te prendem esta noite, que te afastam da presença dEle. Cristo é quem tem que crescer na tua vida. Cristo é quem tem que brilhar na tua vida. Glória seja dada ao Senhor. Ele era diferente, irmão. Tão diferente que quando o preso estava lá, talvez se fosse corrompido, teria se vendido e saído da prisão. Bom, quem é verdadeiro não abre para nada. Qual é o castigo? Fogueira, manda. Decapitação, manda. Crucificação, manda. Quem é verdadeiro não se vende. Não se vende para corrupção. Não se vende para política. Não se vende para religião. Ele é verdadeiro sempre. Pode não ser amado por muitos, mas é verdadeiro. E havia essa mulher que estava em pecado, que odiava João. Aí num dia terrível, essa mulher começa numa festa. Estava ela, Herodes e sua filha. Sua filha dança uma dança espetacular. E Herodes fala uma grande bobagem. Ele gostou tanto da dança dela, que disse assim para ela: o que tu me pediu eu vou te dar. Aí ela pediu a cabeça de João Batista. Arrasou o coração de Herodes. Herodes, mesmo não amando João Batista, o respeitava, porque entendia que ele era um homem de Deus. Mas assim se fez. Os soldados o pegaram no calabouço, decapitaram a sua cabeça. Sua cabeça foi trazida em uma bandeja. E em meio àquela festa de gente grande, se viu ali de espetáculo
para todos. Diga comigo, quando Deus permite um profeta morrer, que não se vende, Deus vai levantar outro. Depois Cristo foi crucificado, Deus permitiu, mas Deus levantou outros. Deus levantou outros. Deus levantou outros. Eu lembro que em 1400 estava um homem chamado João Hus, amarrado mão e pés para ser queimado em uma fogueira. Colocaram uma carapuça na sua cabeça, pegaram todos os seus livros escritos sobre o Senhor e colocaram para ser queimado na fogueira. Aquele homem disse uma profecia ali. Começaram a colocar desenhos sobre ele de blasfêmia. E ele começa a dizer: hoje vocês estão matando um ganso. Porque o seu nome era João Hus, conhecido como um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará. Deus levantará um cisne. E ninguém conseguirá matá-lo. 100 anos depois da Alemanha nasceu um homem chamado Martinho Lutero. Houve uma grande reforma na igreja e ninguém pôde mais parar o evangelho. Diga: hoje sou eu. Diz para o teu irmão: hoje é você. Somos uma voz de Deus para proclamar o Senhor. Diz para o teu irmão: o mundo é o deserto, aonde está a miséria, aonde está o pecado, aonde está a incredulidade. Sou eu, é você, quem Deus vai usar nos últimos dias para ecoar uma voz e dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, e é tempo de mudar. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero saber aonde está uma voz essa noite. Quem é você? O que é que os obreiros são? Um eco ou uma voz? Essa frase não sai da minha cabeça. O que é que tu é, rapaz? Eu sou uma voz. Uma voz que clama. Uma voz que não se cansa de anunciar. Endireite a vida de vocês. Mudem a prática de vocês. Por quê, pastor? Porque João Batista, escute, ele serviu naquele tempo para a entrada de Jesus. Porque nós somos os João Batistas da atualidade. Nós estamos fazendo o mesmo ministério de Jesus, de João Batista, preparando o povo, não mais para Jesus descer, morrer, ser crucificado, não, preparando o caminho para o arrebatamento, preparando a nossa vida para o arrebatamento. Diz para o teu irmão: quando Jesus voltar, não vai dar tempo de consertar, arrancar toco, aradar a terra, não. Nós somos os João Batista que estamos preparando o caminho. Quando Jesus voltar, Ele só vai levar. Você vai estar prontinho, você vai estar preparado para estar na glória com o Senhor. Levanta a tua mão essa noite para o céu. Todos vocês. Deus conta contigo nessa última hora. O que você tem feito? Você tem se vendido? Você tem aceitado as propostas de Satanás? Não se venda. Eu sei que essa mensagem é para crente essa noite. É para crente. É para a igreja.
é para a gente se preparar, é para a gente mudar. Mas o país está perdido. Eu não. O país não tem mais uma voz. Eu não. Eu sou a igreja que vai proclamar o Evangelho de Cristo, que vai anunciar nas portas do inferno, e as portas do inferno vão ser derrotadas, porque nós somos uma voz de Deus para essa geração. Pega na mão do teu irmão, feche os teus olhos. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Hoje é noite de mudança. Grita nas praças, nas ruas, nos campos. Meu Deus. Prepara o caminho do meu Salvador. Meu Deus. Toca a trombeta em Sião. Meu Deus do céu. Despreze as feridas das suas mãos. Cadê o João Batista dessa geração? Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar Meu Deus. a palavra, viver o Evangelho. Jesus está Este voltando. é o tempo de quebrantamento, a colheita Oh, é tempo de chegou. anunciar. A hora é chegada, É tempo de proclamar. o tempo é este. Nós somos a diferença. Urabás, urabás. Aleluia. Voz do Aleluia. clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos. Meu Deus. Prepara o caminho do meu Salvador. Uma voz. Toca a trombeta em Sião. Uma voz. Deus precisa de uma Despreze as voz. feridas das Lá no teu suas bairro, Deus precisa de uma voz. Lá no teu emprego, Deus precisa de uma voz. Lá na tua escola, Deus precisa de uma voz. Lá na tua empresa, Deus precisa de uma voz. Lá na tua roda de amigos, Deus precisa de uma voz. Ele vem, Ele vem. É você. É você, meu irmão. É você, minha irmã. E de fazer discípulos de todas as Se encha do nações, Espírito porque Santo de Ele vem. Deus. Se encha da glória, do poder do Senhor sobre a tua vida essa noite. Discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito Oh, e a aleluia. noiva dizem, e de fazer Aleluia. discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Declara o Senhor. Meu Deus. O Espírito e a Meu noiva Deus. dizem, e de fazer discípulos Aleluia. de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Meu Deus. Ele vem. Eco ou voz? Você é uma voz. Vem. Deus sabe do teu nome. Ele vem. Deus quer te usar, ó jovem. Deus quer te usar, obreira, obreiro, irmão. Discípulos de todas as nações, Deus quer te usar nesses últimos dias. Você é a voz que Deus precisa e de fazer discípulos para mudar a de história todas as deste nações, país. porque Ele vem. Pastor, vão me matar, E pastor. a noiva dizem, e de fazer discípulos Mas não se venda. de todas as nações, porque Ele Não vem. se venda. O Espírito e a noiva dizem, vem. Prepara o povo para Deus. Prepara a tua família para Deus. Prepara os teus amigos para Deus. Prepara os teus funcionários para Deus. Prepara o caminho. Porque Ele está voltando. Aleluia, Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando.
Aleluia. Os reformadores se foram. Os grandes avivalistas se foram. Nós somos a geração do arrebatamento. Deus cobra por mudança. Deus cobra por caráter. Deus quer fazer, mas precisa de uma voz. Oh, querido, seja essa voz. Seja essa voz. Porque até Jesus vai falar de você. Jesus vai dar a descrição de quem é você. Rama Sureka.